Será que é muito comum nós, brasileiros, cometer os mesmos erros quando tentamos nos expressar em inglês? Muitas vezes, nem sabemos que estamos falando errado. Eu sou Beatriz Berto, diretora do Ann Arbor, e resolvi criar uma websérie falando de 10 principais erros que cometemos ao usar o inglês. Em cada episódio, vou falar de 2 erros. Este é o primeiro episódio. E por que eu acho importante trazer isso para vocês? Porque muitas vezes esses erros vão causar problemas na comunicação. A pessoa que está falando com você pode não entender o que você está querendo dizer. A comunicação pode não acontecer e você vai precisar usar mímica ou o Google Tradutor para se fazer entender. E eu tenho certeza de que não é isso que você quer, não é mesmo? Então, vamos começar? O primeiro erro acontece quando queremos traduzir do português para o inglês. Em português, usamos o verbo ter para quase tudo. Eu tenho um carro na porta do Ann Arbor, e é aí que mora o perigo. Como usamos o verbo ter nessas 2 frases em português, achamos então que vamos usar o verbo have para as 2 frases em inglês também. I have a car, certo. Have a car in front of Ann Arbor? Não mesmo. Vamos entender o porquê? Have em inglês significa ter, mas no sentido de possuir. Por isso, I have a car está certo. Eu possuo o carro. E a frase have a car in front of Ann Arbor está errada. Quem possui o carro? A rua? Nesse caso, temos que usar there is, que significa ter, mas no sentido de existir. Essa frase ficaria assim: There is a car in front of Ann Arbor. A partir desses 2 exemplos, vamos então entender quando se usa have e there is no singular e there are no plural. Vamos começar explicando o verbo have. O verbo have significa ter e traz um sentido de posse. Usamos have quando queremos falar que possuímos algo, como objetos, uma casa, uma entrada para um show ou algo não palpável, como experiência, ideias ou características. For example, I have a lot of experience, ou seja, eu tenho muita experiência. I have a book, ou seja, eu tenho um livro. I have an umbrella, ou seja, eu tenho um guarda-chuva. I have a special ticket to go to the show, ou seja, eu tenho uma entrada especial para ir ao show. O verbo have também pode ser usado para auxiliar outros verbos. For example, I have filled the glass with water, ou seja, eu enchi o copo com água. We have won the game, ou seja, vencemos o jogo. Nesses 2 exemplos, o have não tem o sentido de posse. Ele auxilia o verbo principal da frase, que neste caso está conjugado no famoso present perfect. O present perfect designa uma ação que começou no passado e que ainda influencia de alguma forma o presente, ou uma ação que aconteceu no passado sem tempo definitivo, ou ainda uma ação que aconteceu recentemente. For example, I have studied English for 4 years at Ann Arbor, ou seja, eu estudo inglês há 4 anos no Ann Arbor e ainda estudo lá. Another example, I have finished my work, ou seja, eu terminei meu trabalho. Agora, vamos ver o uso do there is. O there is também significa ter, mas no sentido de haver. Ele é usado para indicar o local onde estão objetos ou pessoas. For example, there is a computer on my desk, ou seja, tem um computador na minha mesa. There is a drugstore near my house, ou seja, tem uma farmácia perto da minha casa. There is a man shouting in front of my house, ou seja, tem um homem gritando em frente à minha casa. Repare que todas as frases acima estão no singular e por isso usamos there is. Se quisermos descrever algo no plural, vamos usar there are. For example, there are 2 computers on my desk, ou seja, tem 2 computadores na minha mesa. There are a lot of people at the park today, ou seja, tem muita gente no parque hoje. Como vocês podem ver, have e there is têm o mesmo significado em português e por isso é muito comum haver confusão na hora de usá-los.
Os alunos tendem a pensar em português antes de falarem ou escreverem em inglês, principalmente quando estão começando a aprender o idioma. Esse foi o primeiro erro desse episódio. O segundo erro que vou explicar agora está relacionado com o uso do have também. O erro acontece pelo mesmo motivo que o erro anterior, ou seja, por causa da interferência do português. Quando a gente pensa em falar a nossa idade, a gente pensa em português. Eu tenho 20 anos. Então, em inglês, vamos dizer I have 20 years old. Não é isso que acontece? Mas essa frase está errada, pois a gente não possui a nossa idade. Mostrei no erro anterior que have é ter, no sentido de possuir. Lembra disso? Eu não possuo a minha idade e a cada ano eu estou envelhecendo. Por isso, para falarmos sobre a idade em inglês, vamos usar o verbo to be. I am 20 years old. Nesse momento, eu estou com 20 anos. Ano que vem, já vou estar com 21 anos. Atenção! Lembrando que quando conjugamos o verbo to be no presente, usamos am para I, is para he, she e it, e are para you, they and we. E aí, você tende a cometer esses erros? No episódio de hoje, falei 2 erros muito comuns que nós brasileiros fazemos. Esse é o primeiro episódio da websérie Erros Comuns que nós brasileiros cometemos. Serão 5 capítulos e em cada um vou esclarecer 2 erros. Saber a gramática em inglês é muito importante. O problema é que quando o aluno pensa em gramática, ele pensa em ter que decorar verbos e frases prontas. E gramática não é isso. A gramática é fundamental para você falar não só corretamente, mas com mais fluência e segurança. E ainda tem um detalhe muito importante. Estudando gramática, você passa a entender melhor o que falam com você, porque você conhece as estruturas. Você sabe fazer as contrações, a junção das palavras e muito mais. Você pode estudar gramática de forma leve e dinâmica com o nosso curso Empower Your Grammar for Fluency. Nosso curso foi desenvolvido para pessoas que precisam começar a estudar inglês ou já têm conhecimento, mas precisam rever o conteúdo. O aluno, ao comprar o curso, tem acesso imediato a todas as aulas, desde os vídeos com conteúdo mais básicos até os mais avançados. Caso você já tenha algum conhecimento, você pode não ver as primeiras aulas, apesar que eu sempre recomendo o aluno assistir para rever o conteúdo. As aulas estão divididas em módulos para melhor organizar os estudos do aluno. Além das aulas, o aluno tem acesso à nossa plataforma online exclusiva, o Enabler Online. Lá, o aluno encontra exercícios interativos, jogos, vídeos e muito mais para praticar o conteúdo que vai aprendendo. Os exercícios na plataforma estão separados igual às aulas. Cada aula tem um bloco de atividades na plataforma. Tudo bem organizado. Oi, passando aqui para dar um feedback muito bacana. Eu comprei o curso Empower Your Grammar e eu sempre tive a necessidade de melhorar a minha gramática. E eu não sabia como, porque às vezes eu consultava alguns livros e ainda ficava com dúvida. Então, nos vídeos eu consegui tirar as minhas dúvidas e os exercícios complementares foram suficientes para poder sanar, todas essas dúvidas e fixar a matéria. Então, assim, foi muito bacana, eu gostei muito e já consigo ver melhora no meu inglês por isso. E agora é continuar estudando. Além disso, o aluno entra para a nossa comunidade de alunos para trocar ideias e tirar as dúvidas. Tem sempre um professor disponível para ajudar no que for preciso. E mais, uma vez por mês, nós fazemos um aulão com os alunos para praticar idioma e também para tirar as dúvidas, ao vivo com o professor. O aluno tem um acompanhamento de perto nosso. Para saber mais sobre o nosso curso, Empower Your Grammar for Fluency, clique no link da descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, eu vou amar saber. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal e avançar cada vez mais no seu aprendizado de inglês. Até o próximo episódio da websérie Principais Erros que os Brasileiros Cometem em Inglês. Bye!